Olá, cursista, seja bem-vindo à nossa quarta teleaula. Terminamos a última aula estudando uma hipótese de contratação direta, a dispensa de licitação. Está lembrado? Hoje, vamos começar a aula com uma outra hipótese de contratação direta, a inexigibilidade. A inexigibilidade ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre os contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela administração. A licitação é afastada por falta de parâmetros de confronto. O que é isso, professor? É a inviabilidade de competição. É isso que principalmente nos difere da dispensa de licitação. A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. Diversamente ocorre aqui na inexigibilidade, porque aqui sequer é viável a realização do certame. Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da administração. A licitação é, portanto, inviável, impossível, sem sentido. Professor, e quais são as principais características da inexigibilidade de licitação? Vamos ver juntos? Então, essa é a teleaula 4 da disciplina Licitações e eu sou o professor Diego. Contratação direta e inexigibilidade de licitação. Características básicas. O rol é meramente exemplificativo, ou seja, são exemplos, e na prática outras situações podem surgir. A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição. Portanto, a lei não tem como dizer todas as hipóteses em que a competição vai ser inviável, em que ela não haverá. Traz alguns exemplos, por isso o rol, a lista que está na lei, é meramente exemplificativo, mas ocorrendo situações em que essa inexigibilidade aconteça, que não foram previstas em lei, justifica-se no processo, então é caracterizada a inexigibilidade de licitação. E existe a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade. Professor, preciso de exemplos, porque ainda não entendi. Beleza, então vamos ver alguns exemplos que a própria lei estabeleceu. Contratação de fornecedor exclusivo, está no artigo 25, inciso 1º da lei. O objeto pretendido ele deve ser singular. Singularidade do objeto e indicação de marca. O fato de determinada empresa ser exclusiva no fornecimento de certa marca de um produto não enseja por si só a inexigibilidade de licitação. O que esse inciso do artigo 25 quer dizer? Se a gente tem apenas uma pessoa que pode fornecer aquele bem, não há competição. Se eu preciso de um objeto que só tem uma pessoa que faz, só tem uma pessoa que pode me fornecer, eu vou realizar uma competição entre quais pessoas então? Entre uma e ela mesma? Não faz sentido. Então, nesse caso, a lei dispensa, a lei, na verdade, permite que a gente faça uma inexigibilidade de licitação, uma contratação direta deste modo, para contratar aquele fornecedor que ele é exclusivo. A gente tem uma observação aqui que se determinada empresa, só ela vende aquela marca, não significa já que a gente caracterizou a inexigibilidade de licitação. Por quê? A gente sabe que no mercado existem marcas similares. Então, se eu tenho preferência por determinada marca, eu não posso ter uma inexigibilidade de licitação enquanto atuando como agente público. Porque se existem marcas similares, eu posso comparar e pode já haver uma competição. Então, a gente não deve se prender a marcas. Ao pretender contratar, deverá a administração definir adequadamente o seu objeto, fixando características e condições tecnicamente essenciais à satisfação do interesse pretendido, sem a indicação de marca. Assim, a restrição a determinada marca constituirá ilegalidade, salvo se for tecnicamente justificado, porque, de alguma forma, só aquela atenderia aos interesses da administração. Mas isso é raro, porque geralmente tem produtos similares produzidos no mercado para tudo. A exclusividade, se for o caso, deve ser demonstrado por algum meio. E como demonstrar isso, professor? Por exemplo, com uma certidão que demonstre que só aquela empresa presta aquele serviço na localidade. Um outro exemplo em que cabe inexigibilidade de licitação é a contratação de serviços técnicos de natureza singular. E quais seriam esses serviços? A lei não diz tão claramente. Ela apenas diz que devem ser serviços incomparáveis.
Vamos ver juntos como seria isso. Então, nós temos uma outra hipótese aqui de inexigibilidade de licitação, dessa vez, serviços técnicos de natureza singular. Está no artigo 25, inciso 2 da lei. Serviços de natureza singular são aqueles incomparáveis, que revelam necessariamente estilo ou características diferenciadas. Bom, o que é isso? Por exemplo, eu preciso contratar um palestrante, um super palestrante, para a minha universidade. E eu tenho um palestrante que conhece, que tem um currículo exemplar, que de repente já foi ministro de Estado, ou que escreveu vários livros, ou um jornalista renomado, ou com uma qualificação extraordinária. Então, aquela palestra, eu contrato aquele palestrante por inexigibilidade, pela singularidade da qualificação que ele tem. Ele é único. Por tudo que ele tem, pelo currículo que ele apresenta, aquele serviço dele, aquela técnica dele é singular. Nesse caso, a lei autoriza uma inexigibilidade de licitação. A notória especialização, segundo a lei, é evidenciada pelo exame da experiência passada no campo da especialidade do contratado. Pode ser comprovada também pela realização de estudos, publicações, pesquisas, aparelhamento e equipe técnica adequados, por exemplo. Penso que aqui teríamos o exemplo da administração pública contratar um palestrante, como eu já disse, para a capacitação de seus servidores através de inexigibilidade de licitação, já que ele tem um currículo extraordinário, com diversos cursos na área, livros publicados, por exemplo. A lei dá ainda o exemplo de se contratar profissional do setor artístico. Aqui nós temos, por exemplo, o contrato que o município faz com um cantor consagrado para cantar em praça pública no dia do aniversário da cidade. Você já pensou em como a administração fez para contratar aquele show que você foi? Provavelmente foi feito um processo de inexigibilidade de licitação. A condição para a contratação direta é a consagração do artista, ou seja, ele deve ser conhecido por todos e sua reputação está sedimentada perante a opinião pública. Para a contratação de artistas não consagrados, a competição é viável, sendo necessária a realização de licitação. Como se vê, porém, existe alguma subjetividade na escolha do artista, já que o conceito de consagrado é de cunho subjetivo. Vamos avançar para uma nova fase de nosso estudo. Passamos agora a ver a formalização do procedimento administrativo na contratação direta. A exceção ao dever de licitar não equivale a uma contratação informal, pois a contratação direta se submete a regular procedimento administrativo. A observância de etapas e formalidades é imprescindível para regular a atuação administrativa. Em síntese, respeitadas as peculiaridades de cada hipótese legal, deve constar no processo o seguinte. Então, processo de contratação direta. A gente tem a requisição por parte do setor respectivo, então ele solicita aquela contratação para você, enquanto atuando no procedimento licitatório. Você junta, então, documentos contendo as informações necessárias a demonstrar que a hipótese prevista na lei está caracterizada no caso concreto. Ou seja, você comprova que naquela situação, de acordo com aquela requisição, eu posso realizar uma contratação direta, ou por dispensa ou por inexigibilidade, juntando os documentos que me comprovam isso. Depois, documentos comprovando que o contratado detém condições habilitatórias, não basta que ele seja, então, que ele tenha um currículo exemplar, que ele seja tecnicamente singular. Ele tem que ter condições habilitatórias também. Então, ele tem que ter o registro, eventualmente, o registro profissional, ele tem que ter certidão negativa comprovando que ele não deve para o fisco, para a fazenda, entre outras coisas. Pesquisa de mercado, indicando a compatibilidade com o preço contratado, não é porque você está fazendo uma inexigibilidade que ele tem que te cobrar um valor exorbitante. Então, o valor que ele te cobra, ele tem que comprovar que ele cobra também para outras pessoas. Um parecer jurídico, eventualmente técnico, é sempre bom juntar isso, porque vai dar mais força ao seu procedimento licitatório, comprovando que um técnico ou um jurista analisou aquilo ali e disse que está tudo de acordo com a lei. E a ratificação pela autoridade competente, ou seja, uma autoridade superior, o seu chefe ou o chefe da unidade em que você trabalha, ele diz que está tudo em ordem, ele ratifica, ele confirma aquilo que você fez. Passamos agora ao estudo de algo muito importante no procedimento licitatório, que é a revogação ou a anulação.
Preste bastante atenção, porque aqui estamos iniciando um tema muito importante para o seu dia a dia dentro da administração pública. A autoridade competente para a homologação, ou seja, para a aprovação do procedimento licitatório, pode revogar ou anular a licitação. O artigo 49 da Lei de Licitações prevê a possibilidade de revogação da licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação por ilegalidade, nesse caso podendo agir de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Professor, não entendi nada. É um vocabulário muito técnico, não é? Vamos explicar tudo melhor num slide. Então, aqui nós estamos lendo a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, o STF. Súmula é um textinho do tribunal que orienta todos os juízes e toda a sociedade a agirem de acordo com aquilo que ele escreveu. Então, de acordo com essa súmula do Supremo, a administração pode anular seus próprios atos. Então, a administração ela pode anular, ela tem esse direito. Na verdade, esse pode aqui deve ser entendido como um deve. A administração ela deve anular. Por quê? Quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, quando eles estão revestidos, quando eles estão em sua essência com vícios que deixaram que aquele ato se tornasse um ato ilegal. Ou seja, um ato ilegal ele não deve prevalecer e a administração deve anulá-lo. Ela tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque deles não se originam direitos. Um ato ilegal ele não tem valor. Ele foi feito em desacordo com a lei. E por conta disso a administração deve anular, porque ele tem vício que o torna ilegal e dele não vai originar nenhum direito. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Então a administração anula por ilegalidade e a administração revoga por outras questões, conveniência ou oportunidade. Quando o ato ele se torna inconveniente, na verdade, quando ele se torna inoportuno. Por exemplo, a administração está licitando a compra de máquinas de escrever e depois ela descobre que máquina de escrever se tornou obsoleta porque lançou o computador. Digamos que a gente está nessa fase, né? Lançou o computador pessoal, apareceu internet, apareceu tudo isso. Então, máquina de escrever tem sentido? Hoje, faz sentido ficar comprando máquina de escrever? Nenhuma. É ineficiente, né? Digamos que ao longo do processo licitatório isso aconteça. A administração então diz, olha, antes era conveniente, mas hoje é inconveniente. Então vou revogar o procedimento licitatório por esse motivo. E aí eu vou licitar um computador. Mas eu devo respeitar, de acordo com a súmula, os direitos adquiridos, ou seja, se você já assinou o contrato, se a pessoa já entregou as máquinas de escrever, por exemplo, você já está utilizando, você não pode devolver. Ele já tem o direito a receber o pagamento, né? Ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, ou seja, o Poder Judiciário ele pode apreciar tudo. Então alguém pode levar ao Poder Judiciário isso aqui, dizendo o seguinte, ó, será, juiz, que ela anulou porque era ilegal mesmo? Será que ela revogou porque era inconveniente e inoportuno? Aprecie para mim, faça uma análise disso aqui. Então tudo o Poder Judiciário pode apreciar. A gente deve ter em mente ainda que a anulação ela pode ser parcial, atingindo determinado ato como só a habilitação ou só a classificação. Então, se alguém perguntar a você se cabe a anulação parcial do procedimento licitatório, a resposta deve ser sim. Entendida essa ideia da revogação e anulação, vamos entender o que é o saneamento de falhas durante o procedimento licitatório. Professor, o que significa saneamento de falhas? Significa corrigir o que pode ser corrigido, para tentar preservar a licitação. Na preservação da competitividade e na busca do melhor bem, serviço ou obra para a administração, determinadas falhas no procedimento licitatório podem ser saneadas, ou seja, corrigidas. Há a possibilidade de o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica. Professor, já entendi que erros podem ser saneados. Mas nesse caso o judiciário pode analisar as ações da administração pública para ver se foi tudo feito de acordo com a lei? A resposta é claro. Vamos ler junto o que o Superior Tribunal de Justiça já disse a respeito? Vamos ver.
Então, saneamento de falha, Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele também disse: o princípio da vinculação ao edital não é absoluto. Então, a gente já viu que existe esse princípio, né? Se a gente tem uma lei, depois, com base na lei, a gente fez o edital, a gente lança esse edital e as pessoas vêm participar do procedimento licitatório, a partir daí eu não posso ficar mudando as regras. Eu sou vinculado ao que está escrito na lei. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, disse que esse princípio ele não é absoluto, de tal forma que impeça o judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão. Ou seja, o judiciário pode interpretar, inclusive o edital, dizendo, olha, nesse ponto o edital não está certo. Nesse ponto o edital ele está ilegal, ele é contra a lei e por isso ele pode ser saneado. Então, deve buscar o sentido do edital, o sentido da lei, a compreensão do texto, escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência. Então, retirando os vícios das cláusulas desnecessárias, exorbitantes, ou que extrapolem o que é dito na lei que rege aquele caso. No nosso caso, provavelmente deve ser a Lei 8666, que está sendo afrontada, e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes. Ou seja, eu coloquei tantas regras ali que o edital se tornou tão excessivamente rigoroso que não é possível nem a concorrência. Estou restringindo demais o procedimento licitatório. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça disse aqui? Falhas podem acontecer e o judiciário e a própria administração pode analisar isso e corrigir, é possível. Então, é possível o saneamento de falhas. Bom, e se algum licitante quiser questionar algum ato da administração pública em uma licitação? Será que existem recursos para isso? Sim, existem. O artigo 109 da Lei de Licitações prevê os recursos cabíveis dos atos decorrentes da licitação e do contrato. Recurso, representação e pedido de reconsideração. Então, são 3 os recursos cabíveis. Professor, qual o prazo para interpor o recurso? O recurso deve ser interposto no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Um recurso pode ser interposto contra, por exemplo, habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação, entre outros. Qualquer ato, via de regra, pode ser contestado via recurso. A lei fala que quando um licitante interpõe um recurso, deve ser dado o prazo de 5 dias úteis para os demais licitantes impugnarem aquele recurso, ou seja, para eles dizerem alguma coisa também, discordando eventualmente do que foi dito. O recurso deve ainda ser dirigido à autoridade competente, por intermédio da mesma autoridade que praticou o ato impugnado, a qual poderá, também em 5 dias úteis, reconsiderar sua decisão. Professor, não entendi. É assim, imagine que eu sou um licitante e quero impugnar o ato da administração que julgou a minha proposta desclassificada. Eu devo fazer um recurso contra aquela decisão, para uma autoridade que é superior ao pregoeiro, caso estejamos num pregão, pedindo que reveja o entendimento e considere a minha proposta válida. Só que antes da autoridade superior olhar o meu recurso, ele deve passar nas mãos do próprio pregoeiro, para que, caso entenda que eu tenha razão, reveja seu ato e classifique minha proposta. Só depois que o pregoeiro olhar o meu recurso, ele será finalmente encaminhado para a autoridade superior. Uma vez lá, a autoridade superior terá 5 dias úteis a contar do recebimento para proferir sua decisão. No caso do convite, que é um procedimento menos complexo, como já vimos, os prazos se reduzem para apenas 2 dias úteis. Bom, sobre recursos, era isso que eu gostaria de ver com vocês. Nosso próximo tema é o regime diferenciado das contratações públicas, ou RDC. Professor, eu nunca ouvi falar desse RDC. Para que serve isso? Calma aí. É que ele foi aplicado exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização de grandes eventos em nosso país. Vamos ver quando ele foi aplicado? Então, regime diferenciado das contratações públicas, o RDC. Quando é que ele foi aplicado? Em Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, na Copa do Mundo de 2014, na Copa das Confederações de 2013, em obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação distantes até 350 quilômetros das cidades sedes dos municípios referidos. Ou seja, esses grandes eventos, eles precisavam de agilidade nas licitações, senão a gente não conseguia
terminar as obras a tempo que eram necessárias para receber todo mundo que entrou aqui no país para a realização desses grandes eventos. Então pensou-se em fazer um regime diferenciado mais simples, ou um pouco mais ágil, um pouco mais eficiente do que o regime tradicional. Se não, pensou-se, se for no ritmo que a gente anda, a gente não vai conseguir terminar nada. Então vou fazer um regime diferenciado para ver se eu consigo realizar isso aí. E conseguiram, né? Com as alterações da Lei 12.688 de 2002, passou a ser aplicado também para ações integradas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, as licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino, ou seja, PAC, SUS e ensino. Percebeu-se que deu certo o RDC. Então, houve uma lei que disse o seguinte, vamos aplicar para outras coisas também, além desses grandes eventos, vamos utilizar para o PAC, que vai facilitar o desenvolvimento econômico do país, vai acelerar o crescimento, a ideia era essa, para o SUS, que é precário e que precisa de ajustes, e para o sistema de ensino, para melhorar a educação no país também. Então, o RDC foi aplicado nessas duas situações, naqueles grandes eventos e mais nesses outros eventos, nessas outras situações que estão aqui elencadas. Professor, já entendi quando é que o RDC foi usado, mas com qual objetivo? O RDC foi criado com a ideia de ampliar a eficiência nas contratações públicas e também a competitividade. Dentre as principais características inovadas com o RDC, podemos destacar a simplificação dos procedimentos, garantindo celeridade nas contratações e nas obras. Além disso, encurtamento dos prazos para a publicação do edital, que variam de 5 a 30 dias úteis. As licitações são realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, mas é admitida a presencial. E os documentos da habilitação são exigidos somente do licitante vencedor. Que conclusão tiramos disso? É que é um procedimento que visa a eficiência e rapidez nas contratações. Concorda? Em tempos de notícias de corrupção envolvendo licitações e contratações públicas, especialmente aquelas divulgadas no âmbito da Operação Lava Jato, aumentam as vozes daqueles que pregam maior formalismo e burocracia nos certames licitatórios, como solução para o problema. Ocorre que o formalismo excessivo não resolve o problema, o que pode ser comprovado na prática pelos ilícitos praticados nas licitações que seguem a Lei 8666 de 93. A saída, salvo o melhor juízo, não é o engessamento do procedimento de contratação pública, com a criação de dificuldades para se contratar, mas a busca de maior agilidade, racionalidade e eficiência por parte do poder público, de alguma forma. Pode ser que o RDC representou o futuro das licitações e contratações públicas, ou ao menos serve de modelo para a superação do modelo burocrático, que é o mais moroso, por outro modelo pautado pela eficiência e mais ágil. Evidentemente, não podemos ser ingênuos e acreditar que apenas mudanças na lei resolverão os problemas de ineficiência administrativa. É fundamental também a mudança de mentalidade dos gestores públicos e dos servidores públicos em geral. Neste momento, então, eu quero fazer com vocês uma rápida revisão, mais simplificada, rapidinha, daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, para que nós possamos avaliar se está tudo bem guardadinho em nossas memórias. Então, se ajeite na cadeira, respire fundo e preste bastante atenção. Eu vou recorrer aos slides para sermos mais dinâmicos. Vamos juntos? Então, é hora da revisão. Qual é o conceito de licitação? Como a gente já viu, licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É um procedimento, portanto, uma sucessão de atos. E a administração procura a proposta mais vantajosa, não necessariamente o menor preço, já que a gente viu que existem outros tipos de licitação. O fundamento legal é a Constituição Federal, a Lei 8666, que você tem que ler, a parte que trata de licitações, e existem outras leis também. Os princípios constitucionais são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como a gente já viu. Legalidade a gente segue basicamente o que está na lei, né? Basicamente é isso o princípio. Impessoalidade você busca sempre o fim público, buscando atingir os interesses públicos e não interesses pessoais, outros. Moralidade que agir de acordo com a ética. Publicidade, em regra nada é sigiloso. E eficiência. Os princípios que fundamentam, dois princípios muito fortes,
são esses: indisponibilidade do interesse público, eu não posso abrir mão, eu não posso dispor do interesse público, buscar sempre a contratação mais vantajosa, e igualdade dos administrados, eu não devo tratá-los em desigualdade. O administrador deve oferecer iguais oportunidades aos interessados em participar do certame. Observação que a gente viu também: desenvolvimento nacional sustentável. Sempre que possível, você deve adequar o procedimento licitatório para a busca desse desenvolvimento nacional com vistas em sustentabilidade, como utilizar papel reciclado, exigir, por exemplo, madeira de reflorestamento, entre outras coisas. Quais são os responsáveis pela licitação? A comissão, que pode ser permanente ou especial. Na permanente, a gente tem uma designação para realizar a licitação por um período máximo de 1 ano. E dentro da comissão permanente, a gente vai tirando comissões especiais para cada procedimento licitatório. Então, designação para atuar em uma licitação específica. Observação: no pregão, nós temos o pregoeiro e sua equipe de apoio, que são escolhidos entre servidores do órgão ou entidade, como a gente já viu também. As modalidades de licitação estabelecidas pela Lei 8666 de 93 são essas aí: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, que a gente trabalhou pormenorizadamente. É uma lista exaustiva, eu não posso ficar mesclando ou criar uma nova modalidade, eu enquanto administrador público, mas a lei pode. E a Lei 10.520 criou o pregão. A escolha da modalidade se dá por preço nessas três aqui: concorrência, tomada de preços e convite, como a gente já viu. Para obras e serviços de engenharia, então, começando por convite, a gente pode utilizar convite para obras e serviços de engenharia até 150 mil, tomada de preços até 1,5 milhão e acima disso, obrigatoriamente, a concorrência. Nas demais licitações que não de engenharia, convite até 80 mil, tomada de preços até 650 mil, concorrência acima disso. E a gente viu que nos consórcios públicos, a gente viu rapidamente isso, a gente multiplica esses valores de acordo com a quantidade de entes que fazem parte do consórcio. O concurso, por outro lado, é para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O leilão é para venda ou alienação de bens móveis inservíveis ou penhorados, ou bens legalmente apreendidos ou penhorados também. E o pregão é para a contratação de bens ou serviços comuns, como a gente exemplificou. Sendo bens ou serviços comuns, a gente pode utilizar o pregão. O sistema de registro de preços é um registro de propostas para contratações futuras, que ficará anotado em uma ata e que é válida por 1 ano. A gente utiliza o sistema de registro de preços quando eu penso na hipótese de contratar, mas eu não sou obrigado. A gente viu a diferença entre o órgão gerenciador, que é aquele que faz o sistema e que registra a ata, e o órgão solicitante, que é aquele que vai atrás do órgão gerenciador pedindo carona, pedindo para ingressar naquela ata e realizar as compras. A gente viu ainda que a licitação é a regra, mas que existem exceções. A contratação direta pode ser feita por dispensa e por inexigibilidade. Na dispensa, a licitação é possível, mas a lei autoriza que seja feita a contratação direta. Trata-se de um rol taxativo, ou seja, aquelas situações são criadas pela lei, apenas naquelas situações criadas pela lei eu posso dispensar a licitação. Exemplo, dispensa de licitação por pequeno valor. Esses valores a gente já viu, de 15 e de 8 mil reais. Inexigibilidade de licitação da letra B, aqui a licitação é inviável e a lei dispõe para que a administração comprove no processo essa inviabilidade. Trata-se de um rol exemplificativo, outras situações podem acontecer, além daquelas previstas na lei, e a gente tem um exemplo de um artista consagrado. A gente estudou ainda revogação e anulação. A revogação se dá por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou seja, aquela licitação tornou-se inoportuna, tornou-se inconveniente, uma nova situação aconteceu e caracterizou-se a revogação que deve ser feita. A anulação, por outro lado, ela é uma obrigatoriedade e ela decorre de ilegalidade. Nós temos também a anulação parcial, ou seja, apenas um ato, apenas uma parte do edital, ou apenas uma parte do procedimento licitatório pode ser anulada. E isso não vai contaminar todo o procedimento. Bom, bem por alto, esta foi uma brevíssima revisão do que vimos, mas eu sugiro que você revise as outras teleaulas, seu livro didático e demais instrumentos disponibilizados para sua aprendizagem. Além disso, nesses momentos finais de nossa aula, eu convido vocês a fazerem o novo e serem exemplos de eficiência e moralidade no uso dos recursos públicos em suas atividades profissionais. O dinheiro público deve ser muito bem gasto, porque foi arrecadado com muito suor por toda a coletividade. Se é dada a você a oportunidade de gastá-lo, faça-o com responsabilidade e encha de orgulho a comunidade que o cerca.
Espero ter contribuído para a sua formação e desejo muita boa sorte em todos os seus projetos. Por hoje ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.